Boa tarde, que dia incrível que foi ontem. Eu ia falar sobre isso amanhã no Café com Calma, mas eu sei que amanhã terão outras pautas para trazer para vocês. E queria muito falar do fundo do meu coração, 2 processos que eu vivi ao longo desses últimos dias. Eu fiz um propósito sobre o café preto, não sei se vocês vão lembrar. Mas a minha vida inteira ela foi baseada em café. Eu amo muito café. E eu precisava muito dessa desintoxicação do café. E aqui, quem me acompanha no Instagram há anos sabe o quanto isso sempre foi algo muito difícil para mim. Desculpa. E o quanto eu já tentei em outros momentos da minha vida fazer uma desintoxicação do café. Em determinado momento, eu percebi que eu já não estava tendo o mesmo gosto e o mesmo prazer em tomar café com a mesma frequência que eu tomava. Só para vocês terem uma ideia, eu tomava café preto em torno de 1 litro por dia. Eu era bem viciada mesmo em café. E café preto, tá? E foi mexendo dentro do meu coração. Eu fui querendo fazer um propósito de jejum do café, porque o jejum ele sempre tem que ser algo que realmente faça sentido pra gente. Pra mim não faria sentido fazer um jejum de doce, sendo que eu não como doce com frequência. Ou de bebida alcoólica, porque não bebo. Então, pra mim, o jejum da carne, de algo que realmente faria diferença pra mim mesmo, assim, que seria um propósito espiritual, foi o café. E eu vou confessar pra vocês que os primeiros dias foram muito difíceis, eu tive muita dor de cabeça, eu pensei em desistir várias vezes, me senti fraca, me senti realmente fraca da carne, assim, não vou conseguir. Algo que parece tão banal, mas pra quem tem um hábito que excede o saudável, né? Porque todos nós temos alguns hábitos e às vezes tem pessoas que têm hábitos não tão saudáveis, compras, comidas, enfim. E eu me senti muito fraca a ponto de dizer, eu não vou conseguir ficar sem o meu cafezinho. Imagina depois do almoço ir lá tomar um café preto. Então, pra mim, foi muito desafiador ficar sem o café preto. E os primeiros 3 dias foram muitas dores de cabeça. Que eu cheguei a tomar uma cartela inteira de paracetamol em 3 dias, porque foi muito difícil. E em determinado momento eu achei que eu não ia conseguir. Que eu ia desistir. Eu acho que foi no 3º ou 4º dia eu pensei em desistir. E as pessoas ao meu redor que sabiam do meu propósito falaram, não, a gente não vai deixar, tu vai ficar fortalecida, tu vai conseguir. E fui fazendo o meu jejum do café com oração e fui me fortalecendo em espírito. E foi algo que foi me transformando tanto por dentro que eu não tinha vindo falar para vocês ainda sobre essa experiência, porque eu queria primeiro viver essa transformação, para depois compartilhar com vocês como foi essa experiência. E agora, passados 23 dias, já voltei a tomar, mas não da mesma forma que estava antes, porque realmente entendi que foi algo que me livrei mesmo, sabe? Me desintoxiquei, algo que realmente não faz mais sentido pra mim. Agora eu tomo esporadicamente quando tem algum encontro com alguma amiga, algum evento e tal. E dentro desse meio tempo, terminei o meu propósito e recebi uma mensagem no grupo da igreja que ia ter o batismo. Como vocês viram que eu postei o vídeo do meu batismo. E foi tão providencial que eu terminei o propósito do jejum do café e em seguida veio a data do batismo, que eu nem sabia que dia ia ser, eles não tinham falado ainda. E tudo isso foi tão espiritual que eu vim compartilhar com vocês, porque às vezes você está passando por uma mesma situação e ainda não sabe. Não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe se sentir fortalecida. Como que eu vou me sentir fortalecida em algo que eu não vejo, em algo que eu não sei se vai dar resultado lá na frente, em algo que não é palpável? Porque quando a gente se fortalece em espírito, não é algo que a gente tem um retorno imediato. Uma coisa é tu fazer um investimento financeiro num curso, numa aula, em algo que vai estar ali o teu retorno, ou em alguma coisa assim que não tenha tanto retorno, mas assim, uma compra que você faça.
O propósito, o jejum, quando é algo espiritual, é algo que você não tem um retorno imediato. E sabe por que é tão difícil? Porque todos nós somos imediatistas. Ninguém quer esperar. Já botaram até o áudio no acelerador, botaram os Reels no acelerador, botaram tudo no acelerador, os vídeos aqui do Instagram. As pessoas, elas não têm mais paciência para nada. Quem dirá ter paciência para viver um processo de um jejum totalmente espiritual? Algo que tu vai ter que se fortalecer tu contigo mesma, que tu não vai ter um resultado imediato, que tu não vai ter um resultado assim, não, cheguei agora, no final esse é o meu resultado, tá aqui, ó, peguei como se fosse um prêmio. Não, tu não vai ter um prêmio. Esse processo do jejum, ele é totalmente espiritual, algo que vai te transformando de dentro para fora. E não algo que tu já vai ter um resultado imediato. E as mulheres, os homens, as pessoas, elas estão tão imediatistas que elas simplesmente não sabem entender o processo. E hoje pela manhã, uma amiga me falou que ela acompanhou o processo do jejum, do café que eu fiz, e ela também tem um vício dela de hábito. E ela falou, Nay, me inspirei no teu processo do jejum, do café, e agora excluí o aplicativo que eu tinha de compra, e agora eu vou fazer o jejum de não comprar. Porque me inspirei e agora eu tô fortalecida, e falei umas palavras para ela se fortalecer realmente, espiritualmente, porque é algo que ela não vai ter um retorno agora também, mas que ela com certeza vai se fortalecer em espírito cada vez mais. E ao longo desse processo que a gente passa de se abdicar de algo que pra gente tem muito valor, que é algo muito valoroso, independente do que pra você é valoroso. Pra mim é uma coisa, pra você é outra, mas quando você diz não pra algo que pra você tem muito significado, é aí que tu começa a se fortalecer. Porque tu pode sentir que tu é fraca, tu pode achar, e todas nós nos sentimos fracas, inclusive as mulheres têm medo de mostrar vulnerabilidade, com medo de se mostrarem fracas. Mas quando a gente está fortalecida em espírito, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se sentir julgada por algo, porque é algo que é nós por nós mesmos. Tu não tá batalhando contra ninguém do lado de fora, tu não tá batalhando contra uma pessoa que tá te julgando, não, é tu contigo mesma. E será que tu se sente forte o suficiente de viver o teu propósito sem saber que tu vai ter algum retorno? Ou toda a tua vida tu tá vivendo esperando um retorno? Esperando que alguém te diga, ó, tá aqui o teu prêmio. Ó, muito bem, querida, pelo seu comportamento tá aqui. Agora você vai ganhar tal coisa? Por que as pessoas estão sempre buscando retornos ao invés de simplesmente se preencherem daquilo que elas realmente são e não daquilo que elas estão buscando externamente? E sim, aqui eu tô dando o exemplo do café, mas pode ser qualquer outra coisa, porque eu também me preenchia de algo que às vezes eu nem tava afim de tomar o café, eu nem tava afim, mas eu precisava me preencher. E quando tu entende que tu não precisa se preencher, porque tu já tá preenchida pelo Espírito, por algo espiritual teu, tu percebe que toda a tua vida muda, tu vai mudando os significados das coisas. E aqui não estamos falando para você deixar de adquirir algo que você quer, deixar de ter metas, deixar de cumprir porque eu tenho que ser, o Buda espiritual. Não é sobre isso. Mas sim você entender as raízes dos seus comportamentos, as raízes dos seus hábitos e o quanto eles são prejudiciais. E eu tenho certeza que se você está escutando hoje, é porque esse recado é para você. É porque você está na sua batalha para se livrar de algum hábito que não é saudável. Se é uma compulsão alimentar, se é uma compulsão por doce, se é uma compulsão por compras, se é um vício de bebida, se é um vício de cigarro, se é um vício de balada, se é um vício de dívidas, que vai fazendo dívidas compulsórias. Enfim, são tantos vícios que as pessoas, os humanos têm, qualquer pessoa, homem, mulher, enfim, são tantos os vícios que muitas vezes você tá nessa batalha e você não sabe o que fazer,
Porque você se sente fraca, se sente incapaz. E eu quero te falar e te chamar, principalmente te chamar para te viver esse propósito totalmente espiritual. Tu contigo mesma. Tu na tua espiritualidade, tu na tua oração, se fortalecendo em quem tu é, na mulher que tu é, na mulher que tu quer ser. Porque só vencendo essas batalhas carnais que tu vai conseguir se fortalecer no teu espírito. E não vai ser de um dia pra noite, não vai ser, hoje, consegui. Não, é dia após dia, é sofrido. Vão ter dores de cabeça, vai ter que tomar remédio pra dor de cabeça, vai ter que dar uma aliviada em tudo aquilo que tu tá sentindo, porque não é fácil. Não, é fácil. Mas se você tá disposta a viver isso, se você, não, realmente é isso que eu preciso hoje pra melhorar um pouco a minha vida, porque isso aqui não tá legal, você vai ter que enfrentar essas dores. Isso faz parte do processo, faz parte da transformação. E muitas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo para chegar no propósito. Porque o teu processo é diferente do meu. Mas o teu processo, ele vai te deixar muito mais enraizada naquilo que tu queres. E às vezes o que tu queres não é algo material. É simplesmente melhorar a convivência na tua família, melhorar a forma como tu fala com as pessoas, te melhorar como mulher. Às vezes não é algo material. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto que começa o processo. Porque o processo, ele nunca vem do externo, ele sempre vem do interior. E ontem, quando eu estava vivendo o meu processo do batismo, e tinha outras pessoas ao redor, cada uma estava vivendo o seu processo, cada uma estava vivendo o seu propósito. Eu estava ali por algo meu, as outras pessoas ao redor estavam ali por algo delas. E a gente, às vezes, não percebe o caminho do outro. A gente só olha pra gente. Ai, não, se eu tô bem, eu não quero nem saber. Não, porque o meu processo tá sendo tão difícil. Não, porque eu já sofri tanto na minha vida. Ai, a outra tem vida boa. A outra lá tá fazendo tudo que ela quer e ainda tá reclamando. A outra lá tem dinheiro, né? E você esquece novamente de olhar para o seu processo para chegar no seu propósito, porque você tá olhando só ao redor, tá olhando só para os ruídos, tá querendo só se preencher de coisas que não são suas, se preenchendo às vezes de fofoca, se preenchendo de falar da vida dos outros, porque as pessoas sempre vão falar, mas será que você tem que falar também? Será que você tem que ser igual às outras pessoas? Porque independente do que você fizer, vão falar. Mas como você está se olhando? Como você está sendo a mulher que você quer ser de exemplo para as pessoas, para os seus filhos, para a sua família, a mulher que é exemplo para outras mulheres? Que tipo de exemplo você está levando para sua casa, para seus amigos, suas amigas, para sua comunidade? É a mulher que você quer ser e que você é. E essa mulher, ela é só fortalecida através do Espírito. E esse é o teu processo para chegar no teu propósito. E eu sempre falo que o propósito, ele não é algo extraordinário. Ele não é algo assim, meu Deus, o meu propósito tá aqui, peguei ele, tô levando ele para cima e para baixo. Não, o teu propósito, ele é tão simples. Ele é tão fácil que muitas vezes você não percebe o que ele é, porque você está olhando para o extraordinário. Você quer o extraordinário. E você não percebe nas coisas do dia a dia, na rotina, nas coisas ordinárias da vida que está ali o seu propósito. E ao invés de ser grata, ao invés de simplesmente viver de fato aquilo, a vida, o dia a dia, a vida é isso. Você tá sempre de olho lá. Na vizinha, na fulana, e não sei quem, e não tá olhando pra você. E hoje eu só quero te convidar a você olhar pra dentro de você, entender qual é o seu propósito e como você vai chegar nele. Qual vai ser a travessia, porque essa travessia ela não precisa ser no deserto.
A sua travessia não precisa ser no deserto, porque tem muitos momentos que nós vamos estar sozinhas. Muitos momentos. E talvez você esteja passando pelo seu deserto agora. Mas você não precisa ficar nele para sempre. E você não precisa ficar nele sozinha. Porque o teu deserto pode ter árvores, pode ter sol, pode ter uma chuva de vez em quando. Ele não precisa ser árduo, difícil, pesado. Não precisa. Porque quando você está fortalecida no espírito, você consegue passar pelo seu deserto de forma leve e tranquila, enraizada, presa naquilo que você realmente acredita. Porque às vezes o que você acredita hoje, para a sua realidade, é o que vai transformar a sua família. Você consegue perceber que apenas a sua decisão pode transformar a vida de toda a sua família? Eu estava falando nesse final de semana com uma amiga, o quanto nós mulheres, nós transformamos a nossa família através das nossas decisões, do nosso guiar, ajudar, servir e transformar. Por isso que surgiu a Academia Gast, mulheres que guiam, ajudam, servem e transformam. Essas são as mulheres que estão se levantando, as mulheres que conseguem perceber na sutileza do dia a dia que elas sim são capazes de transformar a vida das suas famílias. Através do seu conduzir, da sua feminilidade, da sua amorosidade, da sua empatia. E não daquela mulher que está sempre com a energia masculina, mandando, gritando, fazendo, braba, irritada, porque está cansada. Todas nós estamos cansadas, isso é fato. Mas você não precisa ser essa mulher. Você consegue sim trazer leveza, sutileza e tranquilidade para sua família. Ou você quer ser lembrada por aquela mulher amargurada? Eu aposto que você não quer ser lembrada por essa mulher. E é por isso que você está aqui me ouvindo. Porque você quer sim ser transformado. Você quer sim sair desse lugar que hoje não te cabe mais. E sabe o que vai ter que ser necessário fazer? É o que eu sempre falo, a dança das cadeiras. Porque para você mudar, você vai ter que mudar de lugares. Não tem como você se transformar e permanecer no mesmo lugar. Não tem. Porque às vezes você tá convivendo com pessoas que não te edificam, você tá convivendo com pessoas que só te botam para baixo, que não te animam, pessoas que te trazem, ao invés de te trazerem uma palavra de incentivo, as pessoas que estão só dizendo, não faz. Pra que tu vai se meter com isso? Pra que tu vai se incomodar? E você só quer uma palavra de incentivo. Porque você não tá se escutando, você tá, olhando o externo, ao invés de se fortalecer dentro de você e se enraizar naquilo que você quer. O que você quer, mulher? Você quer que os outros comandem a sua vida ou você quer você viver a sua própria vida, fortalecida naquilo que você acredita, na sua fé, na sua espiritualidade, na sua família? E sim, ser essa mulher melhor para todos eles. Mas principalmente ser essa mulher melhor para você. Porque só você sabe da sua vida. Você não sabe da minha, sabe o que eu posto. Eu sei da sua o que você posta. Mas as suas dores, as suas dificuldades, só você sabe. E pode ter certeza que as pessoas que te amam de verdade, elas vão te apoiar. Elas vão te incentivar. Porque já temos críticos demais. Já temos críticos demais. As mulheres que realmente estão levantando outras mulheres, elas se apoiam. Porque elas não estão preocupadas em julgar as outras, elas estão preocupadas em se fortalecer em espírito e se fortalecer nelas mesmas. Porque o externo é só barulho, é só ruído. E você não precisa do ruído, você não precisa do barulho. Você precisa de você. Daquilo que você acredita. E fazer dar certo aquilo que está no seu coração. E não o que os outros estão falando. Os outros são só os outros. Já dizia aquela música, né? Os outros são só os outros. Porque aquilo que você acredita, aquilo que você bota fé, que você bota verdade, que você vive no seu espírito para aquilo vai prosperar.
No tempo certo, eu sempre falo, e eu sou taxativa nessa frase, se você ainda não recebeu a bênção que você está buscando, pedindo para Deus, é porque não é hora de você receber. Porque se você recebe a bênção antes do tempo, ela se torna maldição. Se você recebe hoje 20 clientes, você não tem como dar conta. Então não é a sua hora. A sua hora ela vai chegar, ela chega para todo mundo. Mas se não chegou ainda, é porque não é o seu momento. Você está sendo fortalecida, você está sendo nutrida. E eu faço sempre um encontro para mulheres durante a semana. E semana passada eu falei a palavra que estava em Lucas 11:33, onde dizia que para que ter uma luz se essa luz é tampada? Para que existir a luz se essa luz está fechada? Não. A luz ela foi feita para aparecer dentro da casa, ela foi feita para ser colocada num pedestal. E eu falei para essas mulheres, botem a sua luz para fora e coloquem ela num pedestal dentro da sua casa. Você é o farol da sua própria casa, você é o farol que ilumina a sua casa, mulher. Você sim, fortalecida em espírito, é você que vai iluminar todos ao seu redor. Porque se você, mulher, não estiver enraizada, fortalecida, principalmente na sua espiritualidade, na mulher que você não vai conseguir iluminar a sua casa. E a sua escuridão vai aparecer. E a sua escuridão só aparece quando você permite que as pessoas vejam. Porque às vezes você está tampando essa lâmpada no cesto, sendo que Jesus só falou assim, a mulher, acende essa tua lâmpada e aparece e coloca no pedestal da tua casa. E por que você não está se permitindo? Por que você ainda quer ficar embaixo daquele cesto? A sua luz é sua e você deve sim incendiar a sua casa. E eu acho essa palavra tão bonita, incendiar, porque incendiar é quando o nosso coração está queimando. O nosso coração está tão cheio, eu tô até arrepiada, olha só. Quando o nosso coração está tão cheio, ele está queimando. E quando ele queima, a gente tem que colocar para fora. E o que você está guardando ainda? Por que você ainda não está querendo ser a luz do pedestal? Coloque todo esse teu... como é que eu vou dizer? Tudo aquilo que você tem dentro de você, no seu coração, coloque para fora. O que está te impedindo? O que hoje te impede de mostrar a sua luz? Por que você quer mostrar só as suas sombras? As suas sombras ninguém precisa ver. Você já está lutando contra elas sozinha. As suas sombras, os seus familiares sabem. Você sabe. Mas por que você quer só viver escondida nelas? Ao invés de você mostrar a sua luz. É a sua luz que vai brilhar e vai incendiar as pessoas ao seu redor. É igual uma vela, uma tocha acesa. Vai na outra tocha e as duas tochas ficam acesas. Por que você não está querendo colocar o seu brilho na outra pessoa? Ai, Nai, porque eu não sei onde é que tá meu brilho. E acontece, tá? Eu escuto muito, eu não sei, me perdi, não sei onde é que tá, não sei se foi pós-maternidade, não sei se foi pós-casamento, não sei. Mas o meu brilho, ele, se apagou. E por que você, mulher, não consegue mais achar o seu brilho? Em que momento você se perdeu? Em que momento você viu que... Não, eu preciso me acender novamente. Colocaram um cesto em mim. E agora eu fiquei aqui, apagada. Mas nós não queremos a sua escuridão, porque você nasceu para ficar no pedestal. Você nasceu para ser luz. E é isso que você precisa enxergar. Não vai ser eu que vou te avisar, não vai ser algum familiar seu, não. Você precisa enxergar a sua luz, o seu potencial, tudo aquilo que você quer transmitir para as pessoas ao seu redor, tudo aquilo que você tem dentro do seu coração. Mas você só consegue transmitir quando você está cheia, quando você transborda de amor, de alegria, de unção, tudo aquilo que você tem dentro de você. E quando você está assim fortalecida, tudo muda ao seu redor.
a forma como você vê o mundo, a forma como você vê o ordinário da vida, ao invés de ficar sempre esperando o extraordinário. Porque é no ordinário que a vida acontece. É no ordinário que está a grandeza da vida. Pare de esperar o momento certo. O extraordinário, o momento certo é agora. É agora, olha pra dentro. Não tem que ficar esperando, não, na hora certa eu vou fazer tal coisa. Não, na hora que acontecer, o que eu tô esperando é que eu vou dar aquele passo que falta. Não. E aqui não estamos falando de não ser prudente. Ai, não, eu vou lá, vou investir. Não. Estamos falando em você dar passos internos. Passos fortalecidos na mulher que você é. Passos que vão transformar a sua família. Porque a sua decisão vai transformar sua família, a família de outras pessoas. Das pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que acreditam em você. Que se espelham em você. Pessoas que, às vezes, precisam só ouvir uma palavra para se sentirem renovadas, sabe? E essa palavra vem de você. Só que se você não estiver preenchida espiritualmente, fortalecida, você não vai conseguir passar. E tem tantas pessoas que confiam em você. Tantas pessoas que pensam, bah... Sabe aquele momento assim que tu quer um abraço? Tu tá assim, sei lá, tá meio mal, assim, tu quer um abraço, mas tu não consegue pedir. E tu pensa, ai, se a fulana me desse um abraço, ai, se alguém me desse um abraço nesse momento, era só o que eu precisava. E é isso, tu só vai conseguir dar quando tu estiver cheia. E daí tu vai começar a perceber, eu acho que aquela pessoa tá precisando disso. Eu acho que aquela pessoa tá precisando dessa palavra. Eu acho que aquela pessoa tá precisando simplesmente de um abraço. Porque... E é tão engraçado assim a gente não perceber que as pessoas às vezes precisam da gente. Que as pessoas às vezes precisam de algo que é tão simples, mas que você não tá olhando pro lado para conseguir dar. Porque você tá ocupada com coisas externas. Ocupada só com o que é supérfluo. Ocupada só com realmente o externo que não tem valor. E aqui não é valor de não ter valor de dinheiro, não. Do que não tem valor pro teu momento, pro teu crescimento espiritual, pro teu crescimento, pra gente evoluir na vida, sabe? Quando tu fica muito ocupada, e eu já fui essa mulher ocupada demais pra ver tudo que estava acontecendo ao meu redor. E por isso que hoje eu falo tanto pra essas mulheres, pra elas não serem essa pessoa. Porque a pessoa que é ocupada demais, ela tá querendo se preencher de algo que ela ainda não conseguiu preencher. Perceber qual é a falta que ela tem. E quando você percebe que a sua falta é totalmente espiritual, você vê que por mais que você tenha tudo na sua vida, se você não estiver fortalecida espiritualmente, dinheiro é só dinheiro. Eu sinto informar vocês. E por que vocês acham que as pessoas mais milionárias, bilionárias do mundo chegam em determinado momento que eles doam, eles fazem inúmeras ações? Porque o dinheiro é só dinheiro. E o que edifica a gente é a forma como a gente trata o outro, é a forma como a gente trata as pessoas da nossa família, a forma como a gente vê o mundo. Porque a gente só consegue ver o mundo pelos olhos do que a gente é. Pelos olhos do que a gente sente, pela nossa verdade e principalmente pela nossa transformação. Então você seja a mulher transformada que vai transformar outras vidas, que vai transformar outras pessoas. Pelo seu agir, pela sua palavra, pela sua mão amiga, pelo seu abraço. Vá até uma pessoa que você ama, abrace. Eu lembro que algumas mentoradas minhas, elas têm problemas com a mãe. E eu digo assim, como é que tu se sentiria saindo daqui agora e abraçando a tua mãe? E elas me falam, não, impossível. Não. Até iria, mas né? Eu, gente, então tu vai sair agora. Eu falo, então tu vai sair agora e tu vai lá dar um abraço na tua mãe. Vai sem vontade, mas vai. Vai dar um abraço apertado e fica. E fica no abraço. Porque tem algumas pessoas que não sabem nem receber abraço, né? Elas ficam assim, né?
Tipo, tá, e agora, o que eu faço? Não, vai lá e dá um abraço gostoso. Naquela pessoa que, às vezes, sabe, tem alguma coisa assim que não tá legal. E acontece muito. Mas faça isso, não pelo outro. Faça isso por você. Você vai se sentir melhor. Tenho certeza absoluta. E sei que algumas pessoas não são muito do toque físico, mas o abraço, ele é algo que conecta as pessoas. E assim, as pessoas, elas estão doentes, gente. É sério, eu tava falando com o meu namorado ontem. As pessoas estão doentes. Não doentes de excessos. São tantos vícios, tanta internet, tanta coisa. As pessoas estão tão cheias. Tá todo mundo doente. Todos, sem exceção. Tá todo mundo doente em algum aspecto da vida. E sim, nós precisamos nos curar, nos transformar. Porque a gente não se cura, né? A gente bota ali uma ferida até cicatrizar, fica cicatriz. A gente sempre vai lembrar daquilo. Nunca vai sumir, tu nunca vai se curar. Tu vai conseguir falar com tranquilidade, com leveza de algo que tu viveu e que tu passou. Mas a ferida, ela vai virar uma cicatriz. Sempre vai estar ali. Faz parte da tua história. De quem tu é. Tu só é hoje a mulher que tu é porque tu passou por aquilo ali. Então as pessoas, elas estão tão doentes que elas não estão sabendo voltar. Gente, volta. Volta. Chegou um momento que todo mundo foi, o negócio desandou e agora é a hora de voltar. Voltar sim para os comportamentos antigos, para coisas antigas que faziam sentido. Igual todo mundo fala, quem tem filho, porque na nossa época dos anos 90 era só na televisão, agora as crianças têm acesso à tela a qualquer hora. Gente, tá na hora de dar uma regredida, sabe? O mundo, ele foi de uma tal maneira e todo mundo se perdeu. Tá todo mundo acelerado demais. E esse demais tá levando pra onde? Eu falo, tu tá atrasada pra quê, minha filha? Eu falo, tá atrasada pra tua própria vida? Tô atrasada, não tenho filho ainda, porque eu já tô com tantos anos, porque eu não arranjei namorado, porque eu não sei o quê. Tá, tu tá atrasada pra quê? A tua vida é tua, não é minha. Eu não tô atrasada pra nada, eu tô vivendo a minha vida, naquilo que eu acredito, no meu propósito, é isso. Tu não tá atrasada pra tua vida, a tua vida não é a minha. E se tu acha que tu tá atrasado pra alguma coisa, por exemplo, ter filho, vai lá, congela os teus óvulos, fica tranquila, mas não se sinta atrasada pra sua própria vida. Cada um tá no seu momento certo. Eu sempre falo, é Cronos e Kairos. Cronos e Kairos, acho que é, né? Eu sempre confundo as palavras. O tempo de Deus e o tempo cronológico. É isso. O teu tempo cronológico, só tu que acha que é esse. O tempo de Deus, minha filha, é outro. Se fortalece nisso. Porque o teu tempo é só tempo, é só horas, é só relógio. E como você tem desperdiçado a sua vida? Porque muitas vezes você tá desperdiçando a sua vida. Desperdiçando aqui, ó. Só aqui, ó, rolando. Aí quando vê, passou meia hora, passou uma hora, sendo que podia estar estudando, podia estar lendo, podia estar fazendo outra coisa. E você tá desperdiçando horas. E tudo bem, chega um momento que a gente quer, né? Esvaziar a cabeça, às vezes é necessário, claro, todo mundo. Mas deu, sem excessos. Se fortaleça, volta para aquilo que realmente faz sentido para tua vida. Para realmente aquilo que vai te levar para caminhos que tu nunca imaginou, mas que te fortaleçam na tua fé e na tua espiritualidade. Porque só isso que vai conseguir te levar adiante. Daí tu não vai precisar se preencher de qualquer coisa. Porque você já vai estar preenchida. Já vai estar enraizada, já vai estar fortalecida. Que é só nisso que tu tem que se fortalecer. Na palavra, na tua espiritualidade, em quem tu és. E quando tu realmente perceber que, nossa, era só isso, toda a tua vida vai se transformar. E não vai fazer, algumas coisas não vão mais fazer sentido. E tá tudo bem, coisas boas vão vir, coisas boas vão chegar na sua vida. E devem chegar. Seja merecedora de receber. Aceite o seu merecimento. Não, eu sou merecedora de receber isso. Eu sou merecedora de receber amor. Eu sou merecedora de receber uma nova vida. Eu sou sim merecedora, eu sou amada. Mas se sinta merecedora. Porque você merece sim. Tenha o seu valor muito bem alinhado. Muito bem fortalecido dentro de você.
Eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Mas desde que você olhe pra você, pare de olhar o externo. O externo é o excesso, tá, gente? Pare de olhar o excesso de coisas que você não precisa. Olhe pra dentro de você, pra mulher que você é, pra sua família, pras pessoas que você ama, pras pessoas que você sente que te amam. E que você tá tão ocupada fazendo coisas demais que você tá deixando ir as pessoas que você mais ama. Então se fortaleça nisso. Em quem você é, na sua fé. E eu queria falar, eu nem quis deixar pra falar amanhã no Café com Calma, não sei, eu abri a live, eu vou falar hoje de como foi todo esse processo pra mim, porque eu tenho vivido dias tão maravilhosos, não apenas com as mentoradas, não, processo espiritualmente falando. É algo que tá sendo tão transformado dentro de mim, que é aquilo que eu falei, quando a gente tá preenchida, a gente quer transbordar. E eu quero muito que vocês também consigam se preencher para conseguir transbordar. Porque é transbordando que a gente vai conseguir acender outras luzes que estão no cesto apagadas. Porque Deus está chamando, Deus está recrutando mulheres para ajudarem outras mulheres. Esse é o chamado. E muitas mulheres receberam esse chamado. Algumas estão negando, como eu neguei por um tempo. Mas não esqueça de se levantar para isso. Fortalecida na sua fé para conseguir acender outras mulheres. Tá bom? Essa foi a live de hoje. Vou postar ela no YouTube, que fica lá no meu canal. Eu sempre abro aqui, mas depois eu finalizo ela, boto no meu canal do YouTube e fica disponível apenas lá. Obrigada, tá, gente, para quem ficou. E nos vemos amanhã, 9h30, no Café com Calma, tá bom? Um grande beijo.